Hey, meu nome é Jake. Tenho 29 agora, mas 3 anos atrás eu era só um segurança noturno num prédio chique de Manhattan. Aí, numa noite de dezembro, uma mulher entrou correndo no elevador para fugir do perseguidor e trombou direto comigo. Eu ainda sinto o cheiro do perfume dela, misturado ao ar gelado do inverno. Ainda lembro como as mãos dela tremiam quando apertou o botão do elevador. Ela me olhou com aqueles olhos azuis assombrados e sussurrou: por favor, não deixa ele me encontrar. O que eu não sabia era que ajudar ela ia me custar tudo e me dar o único amor de verdade que eu já conheci. Se você estiver assistindo isso agora, diz de onde você se gostou nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu ainda lembro do cheiro do asfalto molhado naquela noite. Dezembro em Manhattan é diferente quando você anda sozinho depois da meia-noite, principalmente quando está carregando os segredos de outra pessoa. Meu nome é Jake. Eu tinha 26 na época, trabalhando como segurança num daqueles prédios de luxo no Upper East Side, do tipo em que um mês de aluguel custa mais do que eu ganhava em um ano. Mas o turno da noite pagava bem, e eu precisava de cada dólar. Foi assim que eu conheci a Claire. Eu já via ela pelo prédio havia meses, sempre impecável, sempre sozinha. Ela tinha um jeito de andar que fazia você olhar duas vezes. Não porque ela quisesse atenção, mas porque parecia carregar o peso do mundo nas costas. Claire DeWitt, 44 anos, casada com algum figurão do mundo dos negócios que nunca estava em casa. Eu sabia o nome dela por causa da sala do correio, sabia que ela morava na cobertura, sabia que saía para eventos beneficentes com vestidos de grife e voltava com uma expressão cansada. O que eu não sabia era que ela estava sendo perseguida pelo ex-namorado. Tudo começou numa quinta-feira de dezembro. Eu estava fazendo minhas rondas de sempre, checando a garagem, quando ouvi o clique dos saltos no mármore ecoando do saguão. Cliques rápidos, cliques desesperados. Voltei para o lobby e encontrei a Claire parada perto dos elevadores, mexendo no celular com as mãos trêmulas. Boa noite, Sra. DeWitt, eu disse, mantendo a voz baixa e profissional. Ela levantou o olhar e aqueles olhos azuis pareciam assombrados, como se ela tivesse chorado, mas fosse orgulhosa demais para deixar isso aparecer. Ah, Jake, né? Ela lembrou do meu nome. Aquilo me pegou de surpresa. Está tudo bem aqui embaixo? Eu achei que ouvi. O celular dela vibrou. Depois vibrou de novo. Depois começou a tocar. Na tela, o nome Simon. Ela recusou a chamada na hora, mas eu vi o medo atravessar o rosto dela. Senhora DeWitt, a senhora está bem? Eu tô bem. Ela respondeu, mas a voz falhou um pouco. Só tem alguém me ligando a noite inteira. Não é nada. O celular vibrou de novo. Agora era uma mensagem. Eu não vi o que estava escrito, mas o que quer que fosse deixou ela pálida. Quer que eu acompanhe a senhora até lá em cima? Perguntei. Não, isso não é necessário. Ela apertou o botão do elevador 3 vezes, em sequência. Meu marido vai estar se perguntando onde eu estou. Mas, enquanto a gente esperava, eu ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, deliberados, indo e voltando na calçada em frente ao prédio. A Claire ouviu também. A respiração dela ficou curta. Foi quando a porta da entrada abriu. Um homem entrou. Alto, magro, terno caro, mas amassado como se ele estivesse usando havia dias. Cabelo escuro, bagunçado, como se ele tivesse passado a mão nele o tempo todo. E ele tinha um olhar desesperado, faminto. Claire. Ela virou em direção aos elevadores, como se quisesse desaparecer dentro da parede. Simon, você não pode estar aqui. Eu tenho te ligado. Eu sei. Você não atende. Eu sei. O elevador ainda não vinha. Ela apertou o botão de novo. Simon deu um passo à frente. A gente precisa conversar. A gente não precisa fazer nada, disse a Claire, mas a voz dela estava ficando menor. Eu avancei um pouco, não agressivo, só presente. Simon me notou pela primeira vez. Isso é uma conversa particular. Este é um prédio particular, eu respondi, calmo.
e a senhora DeWitt parece desconfortável. Senhora DeWitt, ele disse o sobrenome de casada dela como se tivesse gosto amargo. E o Henry, Claire? Ainda trabalhando até tarde toda noite? Ainda te deixando sozinha? A Claire engoliu em seco. Simon, por favor, eu sei que você sente falta do que a gente tinha. Eu sei que você pensa em... Senhor, minha voz ficou um pouco mais firme. Eu vou precisar pedir que o senhor se retire. Simon me olhou como se eu fosse um inseto. Você sabe quem eu sou? Sabe quem ela é? Eu sei que ela pediu para você deixar ela em paz. Finalmente, o elevador apitou. As portas abriram. A Claire praticamente se jogou para dentro. Simon tentou ir atrás, mas eu me coloquei entre os dois. Tenha uma boa noite, senhor, eu disse. Por um instante, eu achei que ele ia tentar alguma coisa. As mãos dele estavam fechadas em punho, mas então ele sorriu. Um sorriso frio, vazio. Isso não acabou, Claire. As portas do elevador se fecharam. Eu me certifiquei de que o Simon saiu do prédio e voltei às rondas, mas eu não conseguia parar de pensar no olhar dela, no tremor das mãos. Por volta das 2 da manhã, eu estava fazendo a última conferência do lobby quando encontrei algo. Rosas brancas, um buquê inteiro, largado no balcão da recepção, com um bilhete preso entre os talos. O bilhete era digitado, não escrito à mão. Dizia: "Você não vai conseguir se esconder de mim para sempre." Sem assinatura. Eu pensei em jogar fora, mas algo me disse que a Claire precisava ver aquilo. Precisava entender o quão sério era. Guardei no depósito de encomendas e registrei no livro da segurança. Na manhã seguinte, eu estava pronto para ir embora, quando a Claire desceu para o saguão. Parecia que não tinha dormido nada. Jake, ela disse, aconteceu alguma coisa estranha ontem à noite? Depois que eu subi. Eu mostrei as rosas e o bilhete. Ela leu 2 vezes e amassou de papel na mão. O que você sabe sobre esse Simon? Eu perguntei. A Claire ficou em silêncio por um tempo. A gente namorou, 2 anos atrás. E não terminou bem. Medida protetiva? Ordem de restrição? Ela balançou a cabeça. Ele nunca me ameaçou tecnicamente. Ele só é persistente. Aparecer na sua casa me parece ameaça. Ele conhece gente, ela disse baixo. Advogados, juízes. Ele pode complicar muito as coisas para o Henry se eu... Ela não terminou, mas eu entendi. Senhora DeWitt, eu disse com cuidado. Quer que eu fique de olho? Talvez acompanhar a senhora até o carro quando sair tarde? Ela me encarou por um momento longo, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim. Isso é muito gentil, mas eu não quero causar problemas. Sem problemas. É meu trabalho manter o prédio seguro. Ela quase sorriu. Quase. Obrigada, Jake. Nas semanas seguintes, eu comecei a prestar mais atenção nos horários da Claire. Não de um jeito estranho. Pelo menos eu esperava que não. Mas dava para ver que ela estava com medo. Ela parou de ir aos eventos beneficentes. Passou a pedir compras por delivery em vez de ir ao mercado. Sempre olhava o saguão antes de descer. E o Simon continuava aparecendo. Nunca quando eu estava no balcão, claro, mas eu encontrava evidências. Outro buquê, uma caixa de presente com joias caríssimas. Uma vez, eu peguei ele nas câmeras só parado do outro lado da rua, observando o piro-prédio. Eu comecei a imprimir capturas das câmeras e guardar numa pasta, só por precaução. O marido dela viajava cada vez mais. Chicago, Los Angeles, Londres. Ela ficava sozinha naquela cobertura quase todas as noites. E eu comecei a perceber algo que me fez me sentir um completo idiota. Eu estava me apaixonando por ela. Não era só porque ela era bonita, embora fosse. Era o jeito como ela dizia obrigada, como se realmente significasse. O jeito como lembrava meu nome, perguntava das minhas aulas na faculdade, percebia quando eu parecia cansado. Ela me tratava como um ser humano, não como funcionário. A maioria dos ricos daquele prédio olhava através de mim. Para eles, eu era mobiliário, cenário. Mas a Claire parava e perguntava como minha mãe estava depois da cirurgia. Lembrava que eu cursava administração.
Uma vez, ela até me trouxe café quando voltou de um café chique. Você parece que está precisando disso, ela disse, me entregando um copo que provavelmente custava mais que meu almoço. O café estava perfeito. 2 açúcares, sem creme. De algum jeito, ela tinha descoberto exatamente como eu gostava. Foi aí que eu soube que eu estava ferrado. A primeira vez que a gente conversou de verdade foi numa sexta-feira de janeiro. Nevava lá fora e o prédio estava quieto. A maioria dos moradores estava em casas de campo ou em viagens de inverno. Eu estava lendo um livro-texto de contabilidade quando ouvi o elevador abrir. A Claire saiu usando jeans e um suéter, em vez dos vestidos elegantes. Ela parecia mais jovem, mais solta. Trabalhando até tarde, ela perguntou, olhando meu livro. Tentando. Isso aqui derrete meu cérebro. Ela riu. Uma risada de verdade. Não aquela risada social que eu já tinha ouvido ela usar com vizinhos. Posso? Ela apontou para a cadeira do outro lado da minha mesa. Eu assenti, tentando não parecer animado demais. O que você está estudando? Administração. Coisa chata, na maior parte. Mas eu quero abrir minha própria empresa de segurança um dia. Isso não é nada chato, isso é inteligente. Construir algo que seja seu. Ela disse com um tom meio saudoso, como se falasse de algo que ela nunca ia ter. E você? Eu perguntei. O que você queria ser antes de antes de eu virar esposa profissional? Ela sorriu, mas tinha tristeza nas bordas. Eu queria ser professora, ensino fundamental. Eu amo crianças. Você não tem? Não. O Henry, meu marido, não quis. Disse que crianças atrapalhariam nosso estilo de vida. O jeito como ela falou nosso estilo de vida deixou claro que não era exatamente dela. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido no próprio pensamento. Jake, ela disse por fim, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que dá para alguém simplesmente sumir? Recomeçar em outro lugar? A pergunta me pegou. Tipo, programa de proteção a testemunhas? Não. Tipo, se alguém quisesse deixar a vida antiga para trás. Por completo. Sair andando e virar outra pessoa. Eu estudei o rosto dela. Senhora DeWitt. Claire. Você está bem? Ela ficou quieta por tanto tempo que eu achei que não responderia. O Simon sabe coisas sobre mim, ela disse enfim. Coisas que podem machucar o Henry. Machucar a mim. Ele usa isso para me manter por perto. Que tipo de coisas? Ela balançou a cabeça. Não importa. O ponto é, às vezes eu sinto que estou presa numa vida que não é minha. Todo mundo se sente assim às vezes. Sente? Ela me olhou direto e eu senti algo mudar entre nós. Algo perigoso. Você se sente preso, Jake? A resposta honesta era sim. Preso por dívidas estudantis, pelas contas médicas da minha mãe, por eu ser um segurança noturno tendo sentimentos por uma mulher casada que morava num mundo diferente. Mas o que eu disse foi: às vezes. Mas aí eu lembro que todo dia é uma escolha, mesmo quando não parece. Ela sorriu, um sorriso real. Você é sábio para alguém de 26. E você é linda para alguém de 44. E as palavras escaparam antes que eu pudesse segurar. As bochechas dela coraram. Jake, desculpa, isso foi inapropriado. Não, ela disse baixinho. Não foi. Foi honesto. A gente se encarou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Então, o celular dela vibrou. Simon. O feitiço quebrou. Depois daquela noite, alguma coisa mudou entre nós. Não de um jeito óbvio. A gente ainda era cuidadoso, ainda profissional quando tinha gente por perto. Mas existiam momentos, como quando ela descia para pegar correspondência e nossos dedos encostavam ao eu entregar a chave da caixa de correio. Ou quando eu pegava ela me observando através do vidro do lobby, enquanto eu fazia rondas do lado de fora. Ou quando ela começou a usar a escada, em vez do elevador, só para poder parar e conversar uns minutos. A gente nunca colocou em palavras o que estava acontecendo. Talvez porque os dois soubessem que era impossível.
Talvez porque dizer em voz alta tornaria tudo real demais. Mas eu comecei a esperar por aquelas descidas dela de madrugada. Comecei a ajustar minhas rondas para estar no balcão quando ela costumava aparecer. E eu via que ela fazia o mesmo. A noite em que tudo mudou de verdade foi em fevereiro. Tinha dado uma nevasca e metade da cidade estava parada. O prédio estava mais vazio e eu era o único segurança de plantão. A Claire desceu por volta da meia-noite, usando um casaco comprido por cima do que parecia ser pijama. Não consegui dormir, ela disse. A tempestade te deixou acordada? Entre outras coisas. Ela se sentou na cadeira do outro lado da mesa, como sempre. Mas naquela noite ela parecia diferente, mais nervosa. Jake, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. Tá, o Henry sabe. Sabe o quê? Sobre você, sobre a gente conversar. Ele me perguntou ontem. Meu estômago afundou. E o que você disse? Que você estava fazendo seu trabalho, mantendo o prédio seguro. E ele acreditou? A Claire olhou para as mãos. O Henry não confia em ninguém, principalmente perto de mim. Ele já colocou pessoas para me vigiar antes. Que tipo de pessoas? Investigadores particulares, empresas de segurança. Ele diz que é para me proteger, mas a gente sabia. Era controle. Claire, se isso estiver te colocando em risco, a gente precisa parar. A gente precisa. É exatamente isso, ela interrompeu. Eu não quero parar. Ela me olhou e eu vi lágrimas. Esses últimos meses, falando com você, é o único momento em que eu me sinto eu mesma. A Claire, não a senhora DeWitt. Eu sinto o mesmo. Eu sei que isso é impossível. Eu sei que nada pode acontecer entre nós. Mas eu preciso que você saiba. Você me devolveu uma coisa que eu achei que tinha perdido para sempre. E o quê? Esperança. Prairie. Ela se levantou como se fosse embora. Mas em vez disso, contornou a mesa e parou ao lado da minha cadeira. Jake. Eu levantei o olhar. Você faz uma coisa por mim? Qualquer coisa. Você me abraça? Só por um minuto? Eu devia ter dito não. Devia ter lembrado que ela era casada, que eu podia perder meu emprego, que alguém podia ver. Mas quando eu olhei para o rosto dela, eu só vi solidão. A mesma solidão que eu sentia todo dia. Eu me levantei. Ela chegou mais perto. E então eu estava abraçando ela. E ela estava me abraçando. E pareceu a coisa mais natural do mundo. Ela cheirava de baunilha e alguma outra coisa. Alguma coisa que era só dela. A gente ficou assim talvez 30 segundos. Talvez uma vida inteira. Quando nos soltamos, nenhum dos dois disse nada. Ela só tocou meu rosto uma vez, de leve, e voltou para o elevador. Eu vi ela ir, sabendo que tudo tinha mudado, sabendo que não dava para voltar atrás. Nas semanas seguintes, foi tortura. Não porque a Claire me evitasse, mas porque ela não evitava. Ela continuava descendo de madrugada, continuava sentando naquela cadeira, continuava me olhando como se quisesse decorar meu rosto. Mas a gente não tocava de novo. Mal falava de coisas pessoais. Era como se a gente tivesse medo de que uma palavra errada, um encostar de dedos, colocasse algo em movimento que a gente não conseguiria parar. Daí, então, o Simon piorou. Eu encontrei a primeira carta enfiada por baixo da porta da frente do prédio numa terça de manhã. Papel caro, mensagem digitada. Eu sei do seu novo amigo Claire, o segurança que acha que pode te proteger. Diz para ele ficar longe do que é meu. Eu guardei e coloquei na minha pasta de provas, mas eu não contei para Claire na hora. Eu não queria assustar mais do que ela já estava. Foi um erro. A segunda carta veio 3 dias depois, entregue no meu apartamento, no meu endereço. Ou seja, o Simon tinha feito pesquisa. Jake Martinez, 26 anos, segurança noturno no 875 Park Avenue, mãe em tratamento de câncer no Mount Sinai, dívidas estudantis de $47 mil, histórico de crédito interessante. O recado era claro, ele podia ferir quem eu amava. Eu mostrei essa para Claire. Ela ficou branca quando leu. Jake, você precisa ficar longe de mim. Nem ferrando. Eu tô falando sério. O Simon não faz ameaça vazia.
E o que ele vai fazer? Arruinar meu crédito? Eu sou um segurança noturno, Claire. Meu crédito já tá uma porcaria. Ela agarrou meu braço, desesperada. Você não entende. O Simon tem conexões, conexões reais. Juízes, chefes de polícia, gente que pode transformar sua vida num inferno. Que tipo de conexões? A Claire ficou em silêncio. A família dele não é só rica, Jake. É conectada. Velho dinheiro de Nova York com braços longos. Eu comecei a entender. O Simon não era só um ex-ciumento. Ele tinha poder. O que ele quer? Eu perguntei. Que eu volte. E ele vai destruir qualquer um que entrar no caminho. Naquela noite, eu tomei uma decisão que provavelmente salvou nossas vidas. Eu pedi um favor. Meu primo Danny trabalhava numa empresa de investigação particular, que fazia checagem de antecedentes para divórcios de gente rica. Coisa feia, mas lucrativa. Preciso que você puxe alguém, eu falei. Simon Baird, Upper East Side, família rica, provavelmente com conexões jurídicas e políticas. Isso é para um caso? É pessoal. O Danny ficou quieto. Jake, investigação pessoal custa dinheiro que a gente não tem. Eu te pago depois. Eu só preciso saber com o que eu tô lidando. 2 dias depois, ele me ligou. Jesus Cristo, Jake. Em que merda você se meteu? É tão ruim assim? Simon Baird, 38 anos. Herdeiro, mas não do tipo inofensivo. O avô foi juiz federal. O tio está na Suprema Corte do Estado. O pai é dono de metade do mercado imobiliário comercial de Manhattan. Meu estômago afundou. Mas tem algo mais, o Danny continuou. 3 mulheres entraram com pedidos de ordem de restrição contra ele nos últimos 5 anos. Os 3 foram misteriosamente arquivados em semanas. E as 3 mulheres, do nada, deixaram Nova York. Foram embora como? Uma foi para o Oregon, uma para o Texas, uma para Londres. Todas largaram um emprego bom, vida boa e sumiram. Eu senti enjoo. Jake, quem quer que ele esteja perseguindo, ela precisa ter muito, muito cuidado. Eu encontrei a Claire no jardim do prédio naquela noite. Era um espaço pequeno no terraço, teoricamente privado, só para os moradores da cobertura. Mas os seguranças tinham chave de tudo. Ela estava sentada num banco, ainda com o vestido preto do evento beneficente, mas estava descalça, olhando as luzes da cidade. Você não devia estar aqui em cima, ela disse sem virar. Você também não. Já é quase meia-noite. Eu não consigo voltar para o apartamento. O Henry trouxe pessoas, sócios. Eles vão beber e conversar até às 3. Eu me sentei ao lado, deixando uma distância cuidadosa. Claire, eu descobri algumas coisas sobre o Simon, coisas que você precisa saber. Ela fechou os olhos. Eu já sei. Você sabe das outras mulheres? Isso fez ela me encarar. Que outras mulheres? Eu contei o que o Danny tinha achado. As ordens de restrição. As mulheres que sumiram. Meu Deus. Lisa. Ela sussurrou. Quem é Lisa? Uma amiga minha. Ela namorou o Simon antes de mim. Ela se mudou para Seattle 3 anos atrás. De repente. Disse que precisava recomeçar, mas... Mas você não acreditou? Ela amava Nova York. Tinha um emprego ótimo no museu. Aí um dia ela só sumiu. Nunca mais atendeu minhas ligações. Ficamos em silêncio, entendendo as implicações. Claire, eu disse por fim, você precisa ir embora, hoje. Eu não posso. Por quê? Porque ele vai saber. O Simon observa tudo. Se eu sumir do nada, ele vai atrás de você. De qualquer um que tenha me ajudado. Eu sei me cuidar. E sua mãe? As contas do tratamento? Ela cortou. Aquilo me parou. Ela tinha razão. Se o Simon quisesse me ferir, ele não viria direto. Ele iria na pessoa que eu amava. Então, o que a gente faz? A Claire levantou, foi até a borda do jardim no terraço. O vento aumentava, jogando os cabelos dela no rosto. A gente não faz nada, Jake. A gente para de conversar.
para essas conversas de madrugada. Você faz seu trabalho, eu vivo minha vida, e talvez o Simon perca o interesse. Você não acredita nisso? Não, ela disse baixo. Eu não acredito. Ela passou por mim rumo ao elevador, mas eu segurei a mão dela. Claire, espera. Ela parou, sem virar. Se acontecer alguma coisa, eu disse. Se o Simon piorar isso, você me liga. De dia ou de noite, você me liga. Jake, promete. Ela virou e eu vi lágrimas. Prometo. E então, antes de pensar, eu beijei ela. Foi leve, cuidadoso, só um roçar. Mas parecia tudo de que eu vinha segurando por meses. Quando a gente se separou, ela me olhou com aqueles olhos enormes, vulneráveis. A gente não pode, ela sussurrou. Eu sei. Isso é impossível. Eu sei. Mas nenhum dos dois se afastou. Jake, se a gente fizer isso, se cruzar essa linha, não tem volta. Eu cruzei essa linha há meses, Claire. Na primeira noite que eu te vi, ela me estudou por um momento. Meu apartamento, ela disse enfim. O Henry viaja amanhã. Chicago. Uma semana. Claire, amanhã à noite, se você quiser. Você sabe que eu quero. Então sobe, depois do seu turno. Eu vou deixar a porta destrancada. Ela me deixou lá no terraço, com o coração disparado. Eu sabia que era errado. Sabia que ela era casada, que eu podia perder o emprego, que o Simon estava observando e esperando exatamente um erro desses. Mas eu também sabia que eu estava apaixonado por ela. Há meses. E pelo jeito que ela me olhou, eu pensei que talvez ela também estivesse caindo. No trecho que você mandou, a história continua. Se você quiser, eu traduzo o restante também. É só colar a próxima parte.